Comidas afetivas, que alimentam o corpo, que alimentam o espírito, que alimentam o nosso ser. Quantas histórias lindas que temos com essas comidas que nos proporcionam esses momentos de conexão com a nossa divindade. O programa de hoje é exatamente para falar dos efeitos da comida que alimentam o nosso espírito e a nossa alma. A evolução do homem se deu como princípio básico a busca pela comida, para suprir essa primeira necessidade. Com o passar da caminhada, a espiritualidade também chegou como uma necessidade básica, como alimentar, para manter os grupos unidos e dentro de um propósito, dentro de um princípio. Diferentes práticas alimentares foram surgindo ao longo da nossa trajetória de evolução humana. De acordo com a cultura, com a geografia, com o local, com aquela prática específica, independente do lugar do mundo, vários povos foram mantendo seus rituais, foram cultuando a comida como um principal fator de ligação desses grupos. E a busca pelos alimentos tornou o homem cada vez mais desenvolvido, mais evoluído, sensorialmente, geograficamente, em potencial para conhecer as suas habilidades e as suas limitações. A comida sempre se fez presente em todos os relatos, nas grandes descobertas da humanidade, por exemplo, como o fogo, que transformou a nossa forma de se alimentar. E a dica que eu quero dar, já aproveitando para contextualizar de como o impacto da comida e da espiritualidade se deu na evolução do ser humano, é um filme que chama Alpha. Acredito que ainda esteja disponível no Netflix. Esse filme conta como foi a evolução há 20 mil anos atrás, como que se dava as práticas de caça, de armazenamento desses alimentos e dessa conexão estreita entre se alimentar e as devoções com a espiritualidade. É um filme que traz muitos ensinamentos e que mostra, além dessa relação íntima com a comida e com a espiritualidade, uma história linda de amizade, de um menino que se perdeu do grupo com um lobo, e que dá um novo sentido, que dá uma nova percepção de como a humanidade se deu dentro dessa evolução e a importância desses dois fatores, comida e espiritualidade, na evolução da nossa espécie. E a relação do homem com a comida também foi de grande impacto por causa da religiosidade. Em fatores culturais, sociais, econômicos, a comida, esses comportamentos em relação a ela, teve a potencialidade de incluir ou de excluir as pessoas do cotidiano de um grupo, de uma prática, de um método, de um local. As práticas religiosas sempre reforçaram muito a questão alimentar, pois um corpo sã também indica uma alma sã. E hoje é quase impossível excluir a comida de uma prática religiosa, de uma doutrina, de um culto ou de um ritual. Ela sempre se faz presente, com regimes alimentares em épocas específicas, em datas comemorativas, ou inclusive a exclusão do alimento intencionalmente, como o jejum. Hoje já se faz presente por causas religiosas ou não. E a prática do jejum, voluntária ou não, vinculado a religiões ou não, é considerado um ótimo método de descondicionamento e valorização e organização das práticas internas do corpo e de rompimento com essas práticas externas. Traz um novo significado, sendo uma ótima ferramenta nos tempos modernos. O nosso país, o Brasil, tem uma longa trajetória de vínculo com a alimentação. Desde os índios que aqui já habitavam antes do descobrimento do nosso Brasil, eles cultuavam e valorizavam alimentos nativos que estavam aqui há sei lá quanto tempo atrás. A chegada dos portugueses também trouxe novos ingredientes, novas possibilidades
novas culturas, independente se veio da Europa ou se vieram das Índias, por exemplo. A escravidão, que acredito eu, pelas pesquisas feitas, que trouxe maiores impactos pelo tempo e pelo forte sabor e presença características de alguns ingredientes na nossa alimentação. Como o estado da Bahia, por exemplo, que foi o primeiro com a chegada dos portugueses e dos escravos, dos negros africanos, que cultuam ainda como divindade, por exemplo, o azeite de dendê, que tem total vínculo com a religião, por exemplo, que é o candomblé, como no estado de Minas Gerais, que tem o angu como um dos seus principais pratos da comida mineira, que também foi desenvolvido pelos escravos. Além dos mitos muito envolvidos com a alimentação, que, por exemplo, antigamente não podia comer manga e tomar leite ao mesmo tempo porque fazia mal. Herança de mitos lá da época da escravidão, que durou muito tempo por aqui. E toda essa mistura entre esses povos indígenas, os portugueses, os africanos e todos aqueles outros que foram migrando para o nosso país, deixou uma herança riquíssima gastronômica para a gente, nós brasileiros legítimos. As festas de interior, que ainda são muito fortes e presentes no nosso Brasil, são sempre regadas por muita bebida e comida. Comidas ainda desde a época da colonização do nosso país. Em Minas Gerais, por exemplo, em outros estados, como o interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, que ainda tem uma tradição forte ligada às quermesses, que são as festas da Igreja Católica, colocam a alimentação como um fator principal e ainda mantém alguns alimentos ou ingredientes fundamentais que dão um gostinho especial para essas datas. Outra festividade que ainda é muito comum no interior, principalmente na zona rural, é a celebração da Folia de Reis, que se dá pela peregrinação ou a réplica dessa peregrinação dos 3 reis magos quando foram visitar Jesus. Eles saem em cantoria, os foliões em cantoria pelas casas, sempre com muita fartura nos almoços ou nas jantas. No último dia dessa caminhada, tem uma janta, gente, muito farta, com almôndega, com macarrão, com arroz, com galinhada, com frango. Na verdade, aquilo que era para ser uma reza, para celebrar o nascimento de Jesus, virá uma festa mesmo. E as folias de Reis em Minas duram 15 dias ou até mais. Tudo isso herança desde a época da colonização e da construção dos estados, que sempre estão vinculados a essa questão alimentar e espiritual. E além de todas essas festas tradicionais, principalmente vinculadas à Igreja Católica aqui no Brasil, existia também as festas independentes ou as celebrações independentes. A minha avó, por exemplo, materna, sempre fez uma celebração, uma novena, uma reza, não sei bem explicar o que era, porque ela não tinha uma sequência, mas era para comemorar ou celebrar os 3 santos do mês de junho: Santo Antônio, São Pedro e São João. E diferente da festa, por exemplo, da Folia de Reis ou das quermesses de igreja, essa oferenda alimentar, que tinha toda uma conotação espiritual, de doação, de afeto, de amor, era feito com doces. Todo mundo da família e da comunidade ao redor juntava para fazer esses doces. Doce de coco, de pau de mamão, pé de moleque, doce de leite com coco, doce de leite com mamão, laranja, nem sei qual mais. Enfim, sei que era doce assim, ó, para muita gente, para muito santo. E isso sempre foi muito legal, foi muito marcado na memória. Porque independente da origem dessa comida na história humana, se tem vínculo ou não com uma religião em específica, o mais importante disso tudo é que a alimentação sempre foi uma justificativa, um motivo de união, de propagar o amor
e de falar de Deus. E não só no Brasil que a gente tem um vínculo muito forte, espiritual e afetivo com a comida. As minhas experiências fora do Brasil, a mais marcante delas, sem dúvida, foi a Índia. Lá é um negócio assim, uma mistura mais famosa como masala de todos os ingredientes, pessoas, culturas, religiões. Existem mais de 20 principais religiões dentro da Índia, muito subdivididas com características sociais, físicas, gastronômicas, comportamentais bem distintas. Eu tive o prazer de conhecer a região noroeste da Índia, onde faz divisa com o Paquistão e que tem uma presença muito intensa, além de hinduístas, islâmicos, jainistas, existem alguns católicos cristãos e também os muçulmanos. É realmente uma masala, uma mistura de muita coisa lá dentro. Em cada estado ou cidade que tem uma religião predominante específica, essas características determinam os comportamentos daquela sociedade, como o horário de abertura dos restaurantes, dos mercados, das lojas, dos itens dentro do cardápio, se pode ou não consumir bebida alcoólica. Então esses fatores são muito determinados pelaquela religião predominante naquele local. A experiência foi muito rica, que tem uma religião, por exemplo, os hinduístas não comem carne bovina, raramente carne de carneiro, cabrito, ou alguns outros, dependendo já do despreendimento, já comem alguns frutos do mar, mas os muçulmanos, por exemplo, eles já comem carne de cordeiro, mas tem outros que já não comem carne de porco. As jainistas já não comem produtos de origem animal, carne de origem animal de jeito nenhum, e também já exclui alguns outros alimentos como o alho e cebola por caracterizarem aqueles ingredientes, alimentos como vivos. E aí vem os católicos ou os cristãos que já têm um outro tipo de comportamento alimentar que estão inseridos dentro dessa mesma comunidade, os Sikhs, e aí vai. Gente, a Índia é um negócio assim desafiador para a cultura ocidental. É uma cultura oriental e ainda meio fora da regra, mas que extremamente enriquecedora e que vale muito a pena vivenciar essa experiência. E mesmo sabendo disso tudo, grandes empresas de fast food, por exemplo, o McDonald's, têm a capacidade de adaptar e proporcionar um lanche tão gostoso quanto os dos nossos aqui, nos parâmetros da cultura de lá. Então, o lanche que eu comi no McDonald's, eu tenho também esse ritual, assim. Cada pessoa, quando viaja para o exterior, determina uma coisa para ou comprar, ou fazer, ou registrar, ou traz uma lembrança, uma caneca, um chaveiro. Eu determinei que todas as minhas viagens para o exterior, eu comeria o McDonald's local, típico, tradicional. E um dos mais gostosos que eu já comi foi o da Índia. Melhor do que o de Dubai, por exemplo, que não tinha gosto, sei lá, do que. Nem sei o que tinha gosto aquilo. Mas sei que foi bom, eu comi e valeu. Mas não era carne de camelo, tá? Só deixar isso claro. Que é uma coisa que eu arrependo. Eu falei, poxa, eu devia ter comido. Já que eu como carne, por que não experimentar? Se é uma coisa da cultura local. Mas enfim, fica para a próxima viagem para Dubai. E na Índia, até existe um sanduíche com carne de frango, porque eu estava na cidade de Delhi, ou Nova Delhi, que é uma cidade extremamente cosmopolitana e que tem muitos turistas, muitas religiões e tem sim uma capacidade de atender o público para comer sanduíches com carne de frango. Mas claro que o mais típico é o com batata ou com outros tipos de legumes que fazem um hambúrguer que é empanado e vem com bastante pimenta, A sorte que dá pra você tirar os pedaços dela, porque assim, gente, é um negócio assim, surreal. A pimenta lá, é um negócio fora da média. E que foi um dos melhores sanduíches que eu comi do McDonald's, sem dúvida, foi em Delhi, na Índia. Então essa possibilidade de ter essa comida afetiva e que conecta com a espiritualidade, respeitando a cultura, o local, os povos, traz um enriquecimento tanto de paladar
como de entendimento da importância da comida na história da humanidade. E falar de comida afetiva, comida que alimenta o corpo, que alimenta a alma, a gente está falando de momentos de celebração, momentos de união, onde a gente senta ao redor de uma mesa para alimentar e conversar e conectar. Essas situações são tão comuns e até citadas na Bíblia como um dos momentos mais importantes. Por exemplo, Jesus Cristo fez a sua última ceia com seus discípulos, exatamente dividindo o pão, compartilhando e formalizando, deixando registrado na história, principalmente de nós ocidentais, como é importante esse momento e esse ato de comer, se alimentar e de dividir na nossa vida. Um dos alimentos que acredito que mais tenha passagens dentro da história e que há registros aí com mais de 6.000 anos, que está documentado na escritura e na trajetória humana, é o trigo, no caso o pão. Onde não tem uma citação de pão, acho que não teve uma pessoa. Desde a época da Babilônia, olha, antiguidade. Nas escrituras, nos registros egípcios, nas guerras das gregos e troianos, na cultura indiana, que também há registros aí há 3.000 anos atrás, na Santa Ceia e nas passagens dos milagres de Jesus, até os nossos dias atuais. É um alimento que unifica, que pela sua simplicidade e pela sua capacidade em nutrir o nosso corpo. O pão ele faz parte dessa trajetória e ele está em praticamente todas as nossas refeições. E hoje ele traz uma simbologia como também uma comida afetiva. Pode ser um pão francês, um pão d'água, um pão caseiro, um baguete, não importa o seu nome. O pão ele traz a simbologia, a materialização do alimento e da importância desse alimento na nossa evolução e na nossa trajetória, tanto como espécie, como uma trajetória espiritual. E agora, para simbolizar e para registrar que também podemos ter momentos de afetividade, de iluminação, de conexão da espiritualidade, em momentos tão simples como um café da tarde ou um café da manhã, a gente vai fazer a bênção do pão, que é a nossa potencialidade de, como os filhos de Deus ou da nossa divindade, expressar a nossa espiritualidade abençoando esse alimento que é tão comum na trajetória humana. O hábito de agradecer a nossa comida, o nosso alimento, já é muito comum em algumas religiões ou em algumas famílias. E a bênção do pão, ela não precisa ter necessariamente um vínculo religioso ou de uma prática. Eu sou reikiana, que é uma prática universal de convidar a energia disponível de amor incondicional e cura e direcionar para pessoas, para coisas, para situações, para locais e principalmente para o alimento. Existem outras práticas também, como a prana, como o seu ritual religioso ou vínculo com a espiritualidade, que pode ser ou não com vínculo com a doutrina, como a gente explicou na semana passada, a fluidificação das águas, que é uma prática muito comum dentro da religião espírita. E o mais importante que eu quero deixar de mensagem em relação à bênção desse pão é a bênção do alimento na nossa casa. Da gente praticar a gratidão e celebrar e vibrar por ter mais um dia tanto alimento disponível. É uma prática que eu vou fazer aqui para vocês, que vocês podem repetir ou não desta forma, ou simplesmente fazer todo esse processo de agradecimento e de abençoar o alimento de uma forma mental. Esse pão é um pão caseiro muito comum aqui no sul do Brasil. Gente, sul o que é? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente não encontra esse pão caseiro desse formato em outros estados, pelo menos aonde eu andava aí pelo sudeste não era comum. E é um pão que eu acho que simboliza muito a questão da espiritualidade e dessa comida afetiva aqui para os sulistas.
É uma prática, é um pão que se faz em casa, geralmente receitas passadas de geração em geração e que são motivos para unir e para falar de amor. É uma expressão de amor esse pão caseiro aqui. E ele é desse formatinho assim em todo lugar que você vai. Então por isso eu escolhi ele para representar essa bênção desse alimento que você vai fazer na sua casa. Pode ser com fruta, pode ser na sua bebida, pode ser junto com a fluidificação das águas, que é um momento que você vai conectar com a sua espiritualidade, com as suas crenças, com a sua divindade e direcionar esse amor que pulsa dentro de você para o seu alimento, em reverenciamento e agradecimento por tê-lo em sua mesa. Então, eu vou fazer uma prática de Reiki, que é uma forma, né, de abençoar os alimentos. E o Reiki, você precisa fazer um curso, mas junto com eles eu também vou fazer a bênção desse alimento em um momento de conexão e de oração. No Reiki a gente eleva as nossas mãos nessa postura e faz os símbolos, pode ser símbolos feitos com a mão ou de uma forma mental, que é a ativação dessa energia universal de amor incondicional e de cura. O Reiki é uma prática de imposição com as mãos, então você pode posicionar as suas mãos em cima desse alimento, em cima dessa bebida, dessa fruta e direcionar todo o amor possível para esse alimento, para esse momento. Agradecendo pela existência, pela capacidade de você tê-lo aqui, de nutrir o seu corpo, sua mente, seu espírito, de proporcionar um momento de alegria, de afeto, que esse alimento mate a fome sua e de todos aqueles outros que aqui estiverem. E é um momento de você pedir a Deus que multiplique, que divida, que forneça alimento a todos aqueles que estão precisando, de todos os necessitados. Você pode fazer sua oração de que você acredita, de devoção, como o Pai Nosso, por exemplo, e abençoar. Pedir que esse alimento se replica, que ele seja disponível e abundante, que a fartura esteja sempre presente na sua mesa e na sua família, que todos aqueles que compartilham esse momento com vocês também sejam abençoados e que esse alimento sempre, sempre esteja presente na vida de todos. Então é uma bênção. Você respira, agradece, coloque boas intenções e faça do seu alimento rotineiramente abençoado. A mensagem de hoje, que é a nossa mensagem final, e quero deixar até aqui mais uma vez reforçado. Se você quer que leia alguma mensagem, se faz sentido para você e se fala de espiritualidade, por favor, compartilhe com a gente. Então a mensagem de hoje é tirada da Bíblia Sagrada, uma passagem de João, capítulo 6, do versículo 32 ao 35. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede.